Ageu capítulo 1, vamos ler do verso 1 até o 15. Diz assim a palavra de Deus: No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e colheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Verso 8: Subi o monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhes assoprei, porque por causa, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos, e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre o trabalho das mãos. Versículo 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, de todo o povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Amém? O contexto histórico aqui é o retorno do povo de Israel da Babilônia, né? Volta um grupo com Neemias para edificar as muralhas, né? E volta um grupo com Esdras para edificar o templo. Então, esse grupo aqui, eles vêm com uma missão, e a missão era de reedificar o templo, né? Eles voltam por ano 538 a.C. para essa missão de reconstruir o templo. O profeta Ageu, ele leva o povo a pensarem onde realmente estavam o seu coração, onde realmente estavam a prioridade deles. Eles já faziam 16 anos que tinham voltado do cativeiro. E eles tinham parado a obra da casa do Senhor. E eles estavam preocupados com as suas próprias casas, com seus próprios negócios. E é isso aqui que o profeta vai mostrar, e mostra aqui para a gente duas coisas, né? Que precisamos saber, que o povo precisava saber, por eles estarem longe do Senhor, por eles estarem deixando de priorizar a Deus. E o desafio para mim e para você nessa noite, né? Que nós não façamos com o povo de Israel, né? Que você dê para Deus o primeiro lugar em sua vida, amém?
E o que é que nós precisamos saber, né? Que o profeta falou para esse povo aqui e que Deus, através do seu Espírito, fala conosco hoje aqui. A primeira coisa que precisamos saber, né? É que eles haviam perdido a paixão e o entusiasmo pela adoração a Deus. É isso que o profeta Ageu é levantado, né? O povo tinha perdido, né? E eles não notavam que tinham perdido aquela adoração. Já se fazia 16 anos, né? E a casa do Senhor, a casa da adoração, ela estava em ruínas. E eles saíram, né, 70 anos no cativeiro. E o desejo, né, quando o rei Ciro decreta que eles têm que voltar, né? A gente vê lá em Neemias, né? Neemias chora, Neemias pede o perdão pelo pecado do povo. E a gente vê Esdra, né? Esdra capítulo 9 tem uma oração ali fervorosa, né? Pedindo perdão pelo pecado do povo. Mas nós sofremos de amnésia espiritual. 16 dias depois, 16 anos, eles já estavam acostumados àquela terra. Eles já estavam negociando. Eles já tinham construído as suas casas de mármore. Olha, Lulinha, você lá ia ganhar dinheiro, hein? As pedras de mármore lá nas casas bonitas. E eles tinham esquecido, né? Da casa de Deus. E aí o profeta vem e ele diz: olha, vocês precisam saber que vocês perderam a paixão e o entusiasmo pela adoração a Deus. Aí no versículo 2 ele diz assim, ó, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, no versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo falava isso. Olha, profeta Ageu, ainda não é o tempo, 16 anos. Eles já tinham vindo do cativeiro. E eles mesmo assim, né, ainda não veio o tempo, ainda não é tempo, né? Ainda não é tempo de eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ainda não é tempo, né, de eu me preocupar com a adoração espírito em verdade. Ainda não é tempo, né? Mesmo eles tendo passado 70 anos no cativeiro. A gente esquece logo, né? Quando a gente está sob pressão, quando a gente está vivendo num período de pandemia, né? Deu uma melhorada, o povo já desembestou, como diz no Nordeste. Olha aí de novo, né? Está tudo, os hospitais lotados. Eu vi uma reportagem essa semana do Hospital Padre Bento, né? O daqui, né? De Guarulhos, que o diretor lá dizia que o que está dando entrada é muito jovem e em estado de UTI, porque eles demoram a procurar ajuda, né? Porque acha que não pega o coronavírus, né? E quando eles chegam lá, já tem que ocupar a UTI. Eu vi um relato de um médico, né? Ele falando, quando ele saiu do hospital, lá do hospital lá do centro, lá na Santa Cecília, Santa Casa, né? Ele disse, ele vai estar no carro, ele grava. Eu vi esse trecho dele falando já numa mensagem de um irmão que eu acompanho. E o médico, ele está desesperado. Ele falou assim, olha, eu estou aqui, estou saindo do plantão, eu não sei há quantas horas. Eu e os meus colegas, deixei meu filho em casa faz dias que eu não vejo ele, né? Mas eu estou indignado. Ele fala um monte de palavrão, né? Ele fala assim, eu estou indignado que a UTI está lotada de pessoas com coronavírus. E nesse último plantão eu tive que atender 4 jovens de acidente de moto por causa de bebida. Irresponsáveis. E ele xinga mesmo. Ele desabafa ali. Bando de irresponsável. Nós estamos aqui nesse momento agora, para dar assistência para as pessoas que não têm culpa de ter pegado o coronavírus, mas eu tenho que disponibilizar uma UTI para jovens cabeça oca que beberam demais, pegaram a moto e chegou em estado de UTI. E ele xinga, dá dó do médico. Ele fala, nós estamos exaustos
Nós não estamos nos negando de atender, mas nesse momento não é momento para balada e andar de moto, andar de carro e causar acidente, chegar aqui e tomar uma UTI que está tão difícil. E ele desabafa. Mas é igual esse povo, é igual a gente, né? A gente esquece rápido, né, das coisas. O povo sofria oprimido lá na Babilônia, Senhor, me leva de volta, Senhor, me leva de volta, né? Lógico, Neemias chorou mesmo, né? Quando ele sabe, né, que Jerusalém estava em ruína, ele chora, né? Era um homem íntegro, mas ele pede perdão pelo pecado do povo, né? E aqui Deus levanta novamente, né? Deus levanta novamente um profeta para dizer para o povo: olha, acorda de novo. O juízo de Deus só vem, irmãos, quando Deus esgota todas as possibilidades. Nós estamos passando por juízo de Deus. O mundo inteiro, Brasil também, porque nós temos esquecido de Deus. Deus não tem sido o primeiro lugar nas nossas vidas. Por isso que a mensagem de hoje é: dê para Deus o primeiro lugar na sua vida. Esse povo voltou com uma missão. Nós temos uma missão aqui na terra. Nós somos chamados para louvor da glória de Deus. Nós somos chamados para glorificar a Deus aonde quer que nós estejamos, mas rapidamente a gente esquece daquilo que Deus nos chamou, né? Nós fazemos no início do ano, né? Nós fazemos uma promessa: olha, esse ano, e quando chega, vai passando os meses, a gente vai esquecendo daquilo que a gente prometeu no início de janeiro, no final do ano, para Deus. Né? Nós pegamos uma agenda e colocamos todos os nossos sonhos e desejos, mas nós pegamos a agenda que era para a gente dar prioridade para Deus, nós não colocamos nada, e quando colocamos, nós não cumprimos. É isso que o profeta Ageu está falando aqui, né? Olha, vocês precisam saber, né, que vocês têm perdido a paixão, têm perdido o entusiasmo pela adoração a Deus. Será que eu e você também não temos perdido a nossa paixão pela adoração a Deus, o nosso entusiasmo, né? Nós não choramos mais na presença do Senhor, nós não desejamos mais servir com todo o coração ao Senhor. A igreja, né? Não só a nossa, a igreja brasileira, irmãos, muito show, não é muita... Tá aí, eu estava até comentando com a Mary, né, quando a gente veio hoje aqui fazer a faxina, né, abençoada, né? E a gente falou: há muitas igrejas que estavam cheias, hoje está vazia, porque viviam de eventos. A paixão dura enquanto o evento durar, né? Perderam o entusiasmo, né? Perdeu muitas programações as igrejas. Mas eu e você somos exortados hoje, né, dia 10 de janeiro de 2021, a voltarmos a nossa paixão pela obra do Senhor. A nossa paixão, o nosso entusiasmo pela adoração ao Senhor. Adoração não é só o louvor, faz parte da adoração. É em tudo que nós fizermos para Deus, é adoração a Deus. Amém, irmãos? Nós somos feitos para louvor da glória de Deus. Onde você estiver, você está adorando a Deus, mas você tem que ter paixão pelas coisas de Deus, entusiasmo pelas coisas de Deus. Como as pessoas que não têm Deus, ou as pessoas que não são cristãs, que não entregaram a sua vida para Jesus, têm fazendo as suas coisas. Nós não temos, irmãos. Nós somos muito complicados. Meu Deus. Quando nós somos comparados a Israel no Antigo Testamento, é verdade, nós fazemos isso aqui. Nós passamos por uma luta, por uma provação, e chega, agora Senhor, agora vai, a gente vai perdendo, as coisas vai se acomodando, e a gente vai perdendo a paixão pela obra de Deus. A gente vai perdendo o entusiasmo. Vamos perdendo. E ainda falamos assim, ainda não é tempo, ainda não veio o tempo, é cara de pau mesmo, né? No versículo 2 aí, não, Deus, ainda não é tempo da gente edificar a sua casa. Calma, primeiro a gente vai construir as nossas, primeiro a gente vai resolver os nossos... A gente não é assim, né? Ainda não é tempo, né? A raiz da dificuldade se encontrava neles mesmos, né? Não em alguma circunstância extrema.
Não é que eles estavam enfrentando nenhum problema lá não, né? Teve o problema no início, né? Que Neemias enfrentou, que aqueles tinham que construir o muro, tinha que construir com a espada na mão, que o pessoal vinha para pegar eles. Mas os muros já foram construídos, agora é o templo. Então houve um período de calmaria. Então a raiz da dificuldade está dentro de nós mesmos. Nós damos muita desculpa. Né? Nós damos muita desculpa de buscar a Deus. Né? Hoje não dá para ler a Bíblia, hoje não dá para orar, hoje não dá para escutar um louvor, hoje não dá. Eu tenho a semana inteira, né? Tem 7 dias, 24 horas, mas eu não tenho tempo para Deus. Será que Deus é primeiro lugar na minha e na sua vida? Dê para Deus o primeiro lugar na sua vida em 2021, amém, irmãos? Estamos começando o ano, renove a sua aliança com o Senhor. Fala, Senhor, eu fui negligente em 2020, fui pressionado, esmagado com a epidemia, com a pandemia, mas mesmo assim eu já fujo, né? No início eu estava meio assim, buscando o Senhor, agora eu já voltei à normalidade, o novo normal, não tem novo normal. O normal do crente é adorar a Deus, amém? É servir ao Senhor de todo o seu coração em primeiro lugar. Esse é o normal do crente. Um coração que não está pronto sempre encontra dificuldade para adorar a Deus, amém ou não é? O cara está desempregado, né? Vem para a igreja, tal, aí arrumou um emprego, é o emprego. Né? Se está desempregado, às vezes fala que, eu estou ruim, não vou buscar. Se está empregado, é o trabalho. Sempre vai dando as desculpas, né? Sempre vai dando as desculpas. E aí no versículo 4 ele diz, né? É para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar vazia, né? Então vai vindo, né? E a hora só não é apropriada para assuntos relacionados a Deus, né? Quando ele fala que ainda não é tempo, e o profeta fala, mas é tempo de vocês cuidar das coisas de vocês. As coisas de vocês não esquecem, né? Se chegar atrasado lá no serviço, é cortado o ponto, né? Se faltar, pode ser mandado embora, mas para Deus, irmãos, Ele é primeiro lugar na minha e na sua vida. Ele tem sido o primeiro lugar. É isso que o profeta está dizendo, olha, a hora só não é apropriada para assuntos relacionados a Deus, para o culto, para ler Bíblia, para ouvir louvor, para receber Jesus, então, ainda não. Quem sabe um dia. Olha como está aí, muita gente morrendo. Muita gente. E não é só do coronavírus, né? Como esse médico relatou, né? 4 entrou na UTI chapado até o quengo, encheu a cara de cachaça, foi andar de moto, né? Muitos estão morridos aí, né? Na vida a gente não sabe, né? Você tem perdido a paixão e o entusiasmo pela adoração ao seu Deus? Tem perdido, queridos? Faça uma reflexão, né? O profeta nos leva a refletir aqui no versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Ele está dizendo, olha o que vocês fizeram, olha como está a vida de vocês. Olha, dá uma olhada, reflete aí como que você está adorando a Deus, como que você está servindo a Deus. Será que você está dando o máximo, né? Tem gente que nessa dificuldade, a melhor coisa é sair, né? Sair da igreja, sair da presença de Jesus, sair, não quer servir mais o Senhor. É na dificuldade que se levanta, Senhor, os guerreiros do Senhor. É aqueles que se levantam na dificuldade. Mas é mais fácil fugir. Né? A pessoa está passando um problema no casamento, é mais fácil separar de que encarar de frente, né? Pedir perdão para o outro, resolver o problema, né? Toda a igreja do Brasil e do mundo hoje está passando dificuldade, é melhor sair da igreja, não é melhor se unir em força e ir para frente, né? É melhor achar dificuldades e problemas, é melhor achar defeitos, né? Mas será que a sua paixão, né, e o seu entusiasmo para adorar ao Senhor é o mesmo? Não é, né? Temos perdido, né? Dê para Deus o primeiro lugar da sua vida em 2021. Renove essa aliança com o Senhor. Pede força, né? Pede força para priorizar assuntos que são de Deus em primeiro lugar.
Se Deus não tiver em primeiro, tem alguma coisa errada na minha vida, na sua vida. Ah, pastor, mas eu preciso trabalhar. Trabalhe, né? A Bíblia fala que nós devemos trabalhar para o patrão como se estivesse trabalhando para Deus. Mas não é desculpa de eu não dar prioridade para as coisas de Deus, de eu tratar as coisas de Deus negligentemente, de eu não ter nenhum entusiasmo, nenhuma paixão pelas coisas de Deus. Irmãos, é tempo, os tempos são difíceis, a gente está pregando isso. Os homens sérios de Deus têm pregado sobre isso, sobre a vinda de Jesus, né? A palavra de Deus, Mateus 24, diz que no final dos tempos, o amor de muitos esfriariam. Por que o amor de muitos esfriaria? Por causa da iniquidade. Ao tempo que a gente está vivendo, queridos, a iniquidade tem se dobrado. Tem coisas que há 10, 15 anos atrás era absurdo, hoje é normal, né? Igrejas LGBT, né? Pastores, pessoas com 5, 6 casamentos. O que era atrás lá era pecado, hoje já não é mais. A Bíblia continua dizendo que é pecado. Mas Deus vai levar uma igreja santa para o céu. Não é por causa da nossa santidade, mas é por causa da santidade de Cristo em nós. Mas nós compactuamos com as coisas erradas porque nós temos perdido a paixão e o entusiasmo pelas coisas de Deus. Deus não é o primeiro lugar. Essas igrejas que tem muito atrativo, não é para Deus, é para o homem no centro, e enquanto Jesus não estiver no centro, não adianta, é para o homem, é sempre para o homem, né? É o homem no centro, foi Jesus que morreu pela igreja, não a igreja que tem que ser, né? As pessoas, né? As pessoas não, quando você começa a pregar mais duro, as pessoas começam a sair da igreja. A gente viu agora há pouco, né, um pastor renomado que falou que a Bíblia tinha que ser adaptada para os tempos atuais, que eram palavras mortas, para adaptar para os problemas que ele estava vivendo na sua igreja, né, de divórcio, de homossexualismo. Uma vírgula, irmão, uma vírgula. Deus não é a prioridade, não é o primeiro lugar. É Deus que nós devemos agradar, mesmo não? Se Deus não estiver sendo agradado e eu tiver que adaptar a palavra para agradar o homem, tem algo errado. Sai dessa igreja. Sai daí, né? O homem sempre vai querer mais. O homem é insaciável. Aquele ditado lá que fala, você dá o pé, a pessoa quer a mão, e depois você dá a mão, ele quer o coração. É verdade, né? Começa fazendo uma coisinha aqui, daqui a pouco vai embora. Vai embora, o pecado é insaciável. Mas a palavra de Deus, ela não muda, amém? Passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra não passará. Mas o amor de muitos esfriará por causa da iniquidade, por causa da multiplicação do pecado. Nós estamos vivendo os dias como de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, está aí. Pecado, cada dia mais as pessoas têm entrado, né? E crentes, irmãos, crentes, esse é o problema, né? Eu recebi um vídeo, eu ia mandar no grupo e não mandei, que o prefeito do Rio de Janeiro lá, né? O líder espiritual dele, não sei se os irmãos chegaram a ver esse vídeo, não. A quem foi entregue o Rio de Janeiro? Eu vou mandar. Estava o líder espiritual dele lá. E falando que ele usou isso, usou aquilo, né? No dia do o atual prefeito. E uma grande quantidade de votos que aquele homem recebeu foi de crentes. Não que o outro crente fosse bonzinho, né? Não que o outro que saiu de lá. E vou mandar no grupo aí, os irmãos veem como que a gente dá brecha, né? E como Satanás vai indo, né? Precisamos saber, você precisa saber, querido, que a sua paixão e o seu entusiasmo pela adoração a Deus está. Pergunta para você mesmo, se você fosse dar uma nota hoje, né? Qual seria a pontuação que você daria de 0 a 10 para a sua paixão e para seu entusiasmo na sua adoração em 2020? Ah, pastor, mas teve a pandemia. Não, estou falando isso. Porque você adora a Deus no celular ouvindo um louvor. Você adora a Deus lá no trabalho falando para alguém. Você adora a Deus quando você tem a oportunidade de cultuar ao Senhor, né?
ainda não veio o tempo, né, de edificar a casa do Senhor. A hora só não é apropriada para o assunto de Deus, né? Quando a pessoa chama, enrola aqui, enrola ali. Faça uma reflexão, né? Quando Deus é esquecido, todo o trabalho é sem lucro, né? Olha o versículo 6. Semeia muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Quando Deus é esquecido, quando Deus não é prioridade, todo o trabalho da sua mão é sem retorno, não é abençoado, né? Vai tudo para um saco furado, querido. Sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus, ela não mente, né? A pessoa tem muito, como ele diz, tem muito, recolhe muito, mas vem a ser pouco. É insaciável, né? A pessoa, quando deixa Deus de lado, fica insaciável. É para o crente e para o não crente. Mas eu conheço pessoas que têm tanto dinheiro, mas vamos ver a vida da pessoa nos bastidores aí. A gente vê os artistas como eram. Você vai ver a vida dos caras. Depressão profunda, isso, aquilo, outro. 10, 20, 30 casamentos. Uma vida totalmente insaciável. E crentes? Isso aqui é para mim e para você. Ele está falando para o povo de Deus ali, ó, tá vendo? Quando Deus é esquecido, todo o trabalho é sem lucro, é sem retorno. A vida toda vai colocando no saco furado. Um exemplo é os dízimos e oferta, né, na nossa vida. Quando a gente deixa de dizimar e deixa de ofertar, a gente sofre. E Deus não pode fazer nada, né? Deus não pode fazer nada. Porque Ele vai repreender o devorador das nossas vidas quando a gente dizima e quando a gente oferta. Ele não está dizendo que a gente vai ser rico. Mas o dinheiro, o pouquinho lá vai ser multiplicado. O pouquinho lá vai. Mas, e muitas vezes a gente está ganhando muito, mas é como se estivesse colocando um saco furado. Quando eu não dou a Deus a prioridade, a primícia, né? A prioridade, né? Começa nos dízimos e oferta. A gente vê que uma das maiores dificuldades de uma pessoa tomar uma decisão por Cristo é o quê? Quando se fala de dinheiro. Eu tenho muitos amigos assim, e eu já falei isso, né? Tem pessoas que falam, vou dar dinheiro para pastor, né? Vou dar dinheiro para pastor, você está louco, né? Aí me vê de casinho, né? Casinho velho, não, esse pastor aí. O sogro do meu sobrinho, né? Ele, quando foi conhecer minha irmã lá em Guaianazes, aí minha irmã falando que era crente e tudo, e ele falou assim, para mim todo pastor é ladrão, né? Não gosto de crente, tudo pastor, vou dar dinheiro para pastor, bando de... Aí depois ele falou assim, só tem um que eu conheço. Esse eu conheço. Ele trabalha comigo, eu trabalhava com ele na época. Ele mora ali na vila, no centro de Guaianazes. Aí minha irmã ficou rindo, né? Aí ela falou, eu também conheço esse aí. Esse é honesto, esse cara trabalha comigo, a gente... Nossa, esse aí é o único, mas o resto tudo é ladrão. Aí minha irmã falou, ele é meu irmão. Nossa, é seu irmão. E eu fiquei feliz, né? Porque uma pessoa que a gente convivia no trabalho ali, né? E ele, quando ele foi falar que tem muitos que dá mau testemunho mesmo, mas não todos, muita gente boa. Então a pessoa coloca logo a questão do dinheiro, né? Não vou, porque está amarrado lá atrás do dinheiro. Uma vez um filho de um irmão que estudava na faculdade da PUC, todo mundo zombando lá, os professores zombando de dízimo, uns trouxa, dá 10% para a igreja, para os pastores, bando de ladrão, né? E ele levantou a mão, ficou de pé e falou, quero falar. Aí ele falou, eu sou crente, né? Eu dou 10% mesmo e ainda acho pouco, ele falou. Eu era para dar mais, né? Eu ainda sou mão mirrada, eu era para dar mais. Agora e vocês, ele falou. A maioria aqui, ó, dá mais de 10% para maconha, para cocaína, para os barzinhos aqui, porque eu estudei do lado da PUC ali, fiz a faculdade lá. Muita cachaça, muita droga ali. Vocês dão mais de 10% para droga, tem muitos aqui que dá até mais, e eu aqui é o trouxa. E eu sou servido na igreja, sou abençoado na igreja, né? Ouço uma palavra de Deus lá. Lá eu tenho meus irmãos, a gente ajuda outros irmãos que precisam. Mas vocês dão para quem aqui? Traficante, dá para o carinha do bar, e eu é que eu trouxa. Ele escalou todo mundo na hora. Ele falou, eu é que estou errado, dou pouco ainda, deveria estar dando mais. Porque vocês dão mais?
Vocês dão mais aí, não dá só 10% do salário para bebida, para droga, para prostituição, mas o crente é o trouxa, né? Calou todo mundo. Você tem perdido a sua paixão, querido. Peça a Deus, Senhor, eu quero a minha paixão, meu entusiasmo de volta. Foi eu que perdi, Senhor, mas é o Teu Espírito Santo que vai colocar em mim. Nesse ano de 2021. Quem é a sua prioridade, querido? Dê para Deus o primeiro lugar da sua vida em 2021. E sempre, né? Não é só em 2021. A outra coisa que nós precisamos saber aqui, e que eles precisaram saber, é que a parte mais importante das nossas vidas, da sua vida, da minha vida, é a espiritual, querido. Tudo vai passar aqui. Tudo vai passar. Vamos deixar a casa. A gente não leva nem a roupa, né? O Jó falou isso, né? Eu vim nu vou voltar. Né? Do homem veio do pó para o pó, ainda vamos voltar a ser pó. Vamos voltar. Então a parte mais importante é isso que o profeta Ageu está dizendo para esse povo aqui. Olha, faz 16 anos que Deus deu uma missão para vocês. Vocês estão cuidando da casa de vocês, só fazendo o melhor para a casa de vocês. E vocês esqueceram, né, da parte melhor, da coisa mais importante nas nossas vidas. É a parte espiritual, irmãos. Né? Sem Deus nós estamos perdidos, né? Sem Deus, né? Mateus 6,33 diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos acrescentarão. Né? Por que andais ansioso, né? Jesus fala, né? Olha os lírios do campo, olha os pássaros. Deus cuida da gente, amém ou não? Nós temos visto o cuidado dele agora nessa pandemia, né? Como a gente falou já em outra pregação, né? Praticamente quase ninguém ficou desempregado, né? Quando um ficou, o marido ficou, a mulher abriu, Deus abriu a porta, né, irmão Carlos? Né? Deus tem suprido as nossas necessidades, mesmo em meio, né, como Deus fez com esse povo aqui, né, como Deus fez com o povo de Israel, 40 anos no deserto, não faltou comida, todo dia caiu maná do céu, pão que tinha sabor de mel. Moisés tocava na rocha, jorrava água fresquinha. 40 anos, o sapato dele e as roupas deles não se estragaram. Olha, saiu de lá do Egito com conga, chegou na terra prometida com conga, com quixute, né? A mesma sandalinha lá, a Heloísa colocou a pet dela lá e chegou lá, mesmo não se estragou. Olha que Deus, irmãos. Todo dia de manhã eles iam lá e recolhiam o maná. Na sexta-feira recolhia 2 porções, porque eles não podiam pegar no sábado. Ao zoião vai, pega 4 porções. Olha como a gente é. Deus falou, é 2, aí vai e pega 4. Aí apodrece tudo. Ah, Senhor, me perdoa. Né? Irmãos, a parte mais... Nós precisamos saber disso. Eu estou relembrando, como Ageu relembrou para eles lá, irmãos, né? Irmãos judeus, israelita. O Senhor não cuidou de vocês 40 anos lá no deserto. O Senhor não cuidou de vocês 70 anos no cativeiro. O Senhor não está cumprindo a promessa dele que vocês iam ficar 70 anos e ele ia trazer vocês de volta, ia estabelecer vocês de volta na terra que foi levado. Porque agora vocês esqueceram do Senhor. E a gente é assim. Não é? Olha aí o versículo 8 que Deus diz aí. Ó. Verso 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então, nós precisamos saber o que é que agrada ao Senhor, é a obediência a Ele. Quando Ele fala que Ele vai ao monte trazer madeira, é porque eles estavam indo e pegavam o cedro, era a melhor madeira que existia. Só na casa das pessoas mais ricas de reis, era que usava o cedro. Eles estavam subindo o monte, pegando esse cedro, construindo a casa dele e esquecendo a casa do Senhor. A gente não é assim? Né? Para o patrão a gente dá o melhor, mas para Deus, para as coisas de Deus a gente... resto. Parece que é Deus que está embaixo da mesa e a gente vai dando as migalhas para Ele. Meu Deus, como a gente está indo, né? Quando a palavra é dura, irmãos, é misericórdia de Deus para a gente acordar. Né, como fez com esse povo aqui. Né, Jesus vai voltar. E Ele quer levar uma noiva pura. Né?
5 prudentes, 5 insensatos. A gente tem que acordar. Tem que ter azeite dentro de nós. Os tempos são difíceis. Princípios das dores de parto. Os princípios das dores de parto começou em 2020 e a intensidade, né? Assim, para a mulher ter um filho normal, diminui não? Até nascer a criança, vai intensificando. Não é isso, não é? Até nascer a criança, até Jesus voltar, até o anticristo ser estabelecido, as dores vão aumentando. As dores vão aumentando, mas a gente já esquece do Senhor. Já não começa a priorizar mais o Senhor. A paixão vai sendo deixado de lado, né? O entusiasmo pelas coisas de Deus. Fazemos de qualquer jeito, para Deus. Viramos religiosos, né? A gente está parecendo um religioso aí, né? Que a gente só pega na Bíblia, a gente só faz, só louva, só busca as coisas de Deus no domingo. A gente pode louvar e adorar a Deus de domingo a domingo, irmãos. Não é só no domingo. Não é só escutar louvor no domingo, não é só ler a Bíblia durante o domingo, não é só meditar nas coisas de Deus, não é só orar no domingo. Está errado. Que paixão, que entusiasmo é esse? Né? Qualquer muçulmano, qualquer outro aí religião, dá de 10-0 na gente. Dá de 10-0. Deus se alegra com a sua adoração, Deus se alegra com a sua obediência. Verso 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então eles ouviram o Senhor, ouviram e temeram a Deus. Você está ouvindo essa palavra de exortação nessa noite, para você dar para Deus o primeiro lugar da sua vida em 2021, para que você abra seus olhos, né? Você tem perdido a paixão e entusiasmo pela adoração a Deus, para que você abra seus olhos e veja que a parte mais importante nas nossas vidas é a parte espiritual, que nós não temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar. Então ouça essa palavra, tema ao Senhor, né? O verso 13 aí ele diz aí, então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme as mensagens do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Deus é convosco, irmãos, amém ou não? Ele foi em 2020, vai ser agora. Mas a gente tem que dar a Deus o primeiro lugar das nossas vidas. Né? Temos que priorizar as coisas de Deus. Temos que ter entusiasmo e paixão nas coisas de Deus. Assim como a gente vê as pessoas no futebol. Tem pessoas que enlouquecem, né? Mata e morre por causa de um time. Mas a gente tem pessoas que conseguem converter o filho a ser de um time de futebol, mas não conseguem converter o filho a ser de Jesus. Olha como a gente inverte. Né? Isso é complicado, né? Pessoa de pequenininho, não. Se for de outro time, não. Aí já compra roupa, já compra. A gente deveria comprar Bíblia, né, para os nossos filhos pequenininhos, camisa de Jesus, né, dar louvor, né? Olha, tal como Deuteronômio 6 fala lá, mas a gente tem mais orgulho de dizer que o filho é, sei lá, corintiano, São Paulino, palmeirense, do que dizer que ele é de Jesus. Olha que coisa. Olha onde a gente está. Será que a gente é apaixonado mesmo por esse Deus? Será que a gente é entusiasmado? Será que Deus é o primeiro lugar da minha vida? Se eu fosse entusiasmado e apaixonado como a gente é pelo time de futebol, né? A gente daria o melhor, faria de tudo para converter os nossos filhos, netos, né? A prioridade para as nossas vidas tinha que ser levar eles a serem de Jesus. Jesus é convosco, irmãos, amém? Versículo 14 ele diz aí, e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, dos príncipes, o espírito de Josué, sumo sacerdote, o espírito do resto de todo o povo. Quando nós damos para Deus a prioridade, o primeiro lugar das nossas vidas, o nosso espírito será levantado. O entusiasmo vai vir de novo. Vamos ser cheios do Espírito Santo, amém? Vamos levantar sabendo que Deus está conosco. E para finalizar aí, todos os dias somos chamados a voltar à paixão e o entusiasmo, e a adoração ao Senhor, e a buscar em primeiro lugar o seu reino,
e entregarmos as nossas vidas. E é hoje, como ele diz aí no versículo 15, ao 24º dia do 6º mês do 2º ano do rei Dário. Parece até que Ageu tem um diário lá que ele vai colocando as datas certinhas. Então, a data de hoje, 10 de janeiro de 2021. Hoje é o dia, querido, de você voltar a ser entusiasmado pelas coisas de Deus, ser apaixonados pelas coisas de Deus, buscar de todo o seu coração a Deus, em primeiro lugar, dar a sua vida para Ele. E com certeza, Ele vai levantar o teu espírito novamente. E você terá um ano abençoado. Dê a Deus o primeiro lugar da sua vida, amém? E você que está em casa também, dê para Deus o primeiro lugar da sua vida em 2021. Se você ainda não deu, faça hoje, como o Ageu falou aqui, ao 10º dia do primeiro mês de 2021. Priorize, dê para Deus o primeiro lugar. Fala, Deus, o Senhor vai ser o primeiro lugar da minha vida. E você que está aqui nessa noite também, faça isso. Senhor, o Senhor será o primeiro lugar. Eu quero ser apaixonado como o mais fervoroso torcedor de um clube de futebol. Eu quero ser apaixonado por Jesus. Eu quero ser apaixonado e ter esse mesmo entusiasmo. Quando eu for falar de Jesus, eu vou falar com a mesma paixão e entusiasmo que um torcedor de futebol fala pelo seu time. Um time lá de Recife, um torcedor do esporte, ele anda 800 quilômetros para torcer pelo esporte em Recife. Ele sai do interiorzinho. Ganhou agora o prêmio FIFA, orgulhoso. E a gente não se orgulha de torcer pelo melhor time do mundo, time JC, de fazer parte da família de Deus. Não tem o mesmo entusiasmo, Às vezes a pessoa mora no outro lado da igreja aqui, ou em cima aqui, ou na mesma rua. Mas é uma dificuldade de vir para o culto, irmãos. A pessoa anda 800 quilômetros para torcer por um time de futebol. Mas o irmão mora na rua da igreja e dá todas as desculpas para não vir num culto. E fala que é de Deus, e fala que é de Jesus. Jesus está voltando e nós seremos julgados, vamos ver. Mas hoje é o dia de você renovar com o Senhor. Hoje é dia. O povo aqui, eles entenderam, Zorobabel, Josué e todo o resto do povo, quando viram a palavra do profeta, se arrependeram. Se arrependa hoje. E renove com Deus, entregue para Deus. Dê para Deus o primeiro lugar da sua vida. Porque nós não temos dado não, temos sendo a nota de 0 a 10, aí dá para você aí, para você ver. Deus está sabendo aí, no seu coração. Dê uma nota sincera. Mas ela pode mudar, como mudou na vida deles aqui. A glória da segunda casa, Ageu capítulo 2, vai ser maior do que a primeira. Olha que bênção, irmão. Quando eles se arrependeram, quando eles disseram, profeta Ageu, é verdade, nós estamos preocupados só com as nossas coisas, esquecemos de Deus. Aí o profeta falou, eu estou convosco. Eu vou reanimar, vou encher vocês do Espírito Santo. E a glória dessa casa que foi passada, essa glória dessa casa agora vai ser maior. É isso que Deus faz quando a gente se arrepende. Quando a gente se volta para Ele. Amém, queridos? E você que está aí em casa, meu querido, dê para Deus, dê para Jesus o primeiro lugar da sua vida. Que Ele seja o primeiro na sua vida em 2021. Amém? Deus abençoe e tenha uma boa semana em nome de Jesus.